Fala aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos e em oração, segundo aquilo que nós falamos e oramos, fala conosco. Nos edifica, nos abençoa e nos transforma em nome de Jesus. Diga amém. Hoje é um domingo especial por várias razões. Primeiro porque todo domingo é especial. Diga amém. É sempre um dia que nós temos para reunir, para cultuar, ver os irmãos, que às vezes não dá para ver durante a semana. Mas nesse domingo especial nós temos a celebração da ressurreição do Senhor Jesus. Diga amém. Ele ressuscitou, diga aleluia. Sabe, essa é uma boa notícia, você sempre tem que se lembrar disso. O Senhor Jesus ressuscitou. E hoje é comemorado o dia dessa ressurreição. É o domingo de Páscoa ou o domingo de ressurreição. E também se torna um domingo especial. Mas eu vou te dar um outro motivo do porquê esse domingo é especial. Porque nós vamos iniciar a partir de amanhã o nosso jejum. Vai ser 21 dias de jejum em prol da edificação da casa de Deus. Diga amém. Eu vou te explicar como vai funcionar no final dessa ministração, mas você vai receber algumas coisas. Você vai receber uma ficha de oração para você orar por pessoas, para você colocar os seus propósitos pessoais de oração. E você vai receber uma pulseirinha como essa que está aqui no meu braço. Você vai usar ela ao longo desses 21 dias e pós esses 21 dias, porque nós teremos um encontro, teremos um batismo, vai ser uma reta final de semestre poderosas. E eu quero te dizer algo, eu preciso que você creia comigo. Quando chegar no final desse semestre, dessa programação, nós já vamos ter povoado muito dessas cadeiras vazias com pessoas. Você diz amém por isso? Eu creio, Deus vai te usar nesse tempo. Há uma unção que foi derramada com propósito. Então nós vamos falar a respeito disso. No final eu vou te explicar, vou te entregar isso. Mas eu quero em cima disso, iniciando de fato ali, dando start para o nosso jejum, eu quero ministrar uma palavra para você. Projeta para mim 1 João capítulo 2, verso de número 17. Um servo puder trazer uma água para mim, puder trazer ela quente, melhor ainda, que minha voz está bem desgastada. 1 João 2,17, nós vamos projetar, mas eu quero que você também, se puder, abra sua Bíblia. Você sabe, existem princípios da vida cristã, e nós não podemos abrir mão deles, porque nós vamos falar a respeito disso nesses dias. 1 João 2,17, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, o mundo passa, diga comigo, o mundo passa. Diga mais uma vez, o mundo passa. Agora fala para o irmão que está do seu lado, diga, o mundo passa. Você sabe, essa é uma expressão que eu amo, porque o Senhor disse que na verdade tudo passa. O apóstolo João, ele pensou essa palavra do mundo e falou, vou falar a respeito do mundo aqui, o mundo passa. Mas na verdade Jesus foi além. Jesus não falou que só o mundo passa, Jesus falou tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela não passará. Ela é eterna, vai se cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Diga amém por isso. Mas o apóstolo João, ele começa dizendo o versículo, e ele afirma de maneira categórica, dizendo, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. É uma palavra difícil de falar, mas na verdade é o desejo. Então o mundo passa, e os desejos pelas coisas do mundo passam. Eu vou te dar alguns exemplos que é prático na sua vida, se você já tem algum tempo de conversão. Mas quando nós nos convertemos, nós ainda gostamos, por exemplo, de ouvir música do mundo. Só que você vai crescendo em fé, e você vai se distanciando disso. E aquele desejo de ouvir as músicas do mundo passa. É um negócio incrível. É um negócio assim que você não esforça para parar. Simplesmente chega num ponto que a sua playlist mudou. Você vai olhar no histórico do YouTube seu, só tem música de crente, porque passou. Porque o desejo de ouvir as coisas do mundo também passa, à medida que você vai alimentando o espírito. Você me entende? E eu te digo porque na minha vida particular passou tanto que eu tenho dificuldade até de ouvir umas músicas que se dizem crente, mas é uma paródia da música do mundo. Pega as batidas do mundo, a melodia já da música do mundo e coloca um negócio
dizendo gospel no meio. Eu tenho dificuldade. Se você gosta, fique em paz, não condeno, mas eu tenho dificuldade. Porque se é para ouvir música do mundo, eu vou ouvir a música do mundo mesmo, vou ouvir um negócio misturado. Se é para ouvir música do mundo, ouve música do mundo, aí depois você vai ver que não presta, e você volta a ouvir o que é puro. Porque se ouvir mistura, Jesus chegou a dizer ali para a igreja, falou: olha, você não é nem frio, nem quente, você é morno, então eu vou vomitar-te. Então é melhor ouvir logo a do mundo, que ouvir esse meio termo aí, que nem é do mundo, nem é de Deus de verdade, é um negócio terrível. Mas o que eu quero te mostrar é que os desejos do mundo passam e os desejos da carne passam. Tudo isso passa. Você pode ter luta hoje, você pode ter dificuldade ainda amanhã, mas vai chegar um tempo que esse desejo vai passar. Vai chegar um tempo que você vai crescer em fé, que você vai avançar, e esses desejos ficarão para trás. Não serão mais luta para você. Você não vai passar na frente de uma festa e você vai ficar, nossa, vou vontade de entrar. Não, você não vai nem mexer com o seu desejo. Você nem vai cogitar passar ou entrar, porque passou o desejo. Era um desejo quando você era um velho homem. Agora você é um novo homem, uma nova criatura. Você me entende nessa noite? Então o Senhor diz isso através do apóstolo João. E ele diz a sua concupiscência. Continuando: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ele diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O pastor Wilson falou algo que eu achei muito interessante. Para mim foi uma definição muito clara a respeito de propósito divino. Ele falou algo que eu marquei, ficou cravado na minha mente. Ele disse o seguinte: o propósito divino não pode ser nada que o ímpio consiga conquistar. Então ter um carro não pode ser um propósito. Ter um casamento não pode ser um propósito. Ter uma casa, ter um bom emprego, ter uma empresa, isso não é o propósito divino. Porque o ímpio pode ter essas coisas. Pode ou não pode, irmãos? O ímpio pode ter. Ele não precisa conhecer o poder de Deus, nem as escrituras para ter essas coisas. Ele pode ter isso. Então, essas coisas não é propósito divino. Porque o ímpio pode ter. Mas o que é o propósito divino? O que é o propósito? É tudo aquilo que nós conquistamos através da obra da cruz. É aquilo que não tem como conquistar sem a obra da cruz. O ímpio não pode conquistar aquilo que é fruto da obra da cruz, a não ser que ele creia nessa obra da cruz. Os irmãos entendem? Então, olhando para isso, nós precisamos entender porque a igreja está nisso. A igreja está envolvida nisso. Porque o propósito eterno da igreja que nós encontramos aqui nas escrituras tem a ver com isso. A igreja se torna um propósito divino porque ela não pode ser conquistada pelo ímpio. E eu vou além. Eu estava aqui à tarde organizando algumas coisas, e eu fiquei meditando a respeito da igreja, né? Porque a igreja é algo maravilhoso. Porque há mais de 2000 anos tentam destruir a igreja. Você não tem noção do que é isso. Há mais de 2000 anos tentam parar a igreja, tentam calar a igreja. Mas você sabe qual que é o efeito contrário disso? A igreja nunca foi tão grande, a igreja nunca cresceu tanto, a igreja nunca produziu tantos frutos, a igreja nunca chegou em países tão distantes, a igreja não atingiu tantos povos longínquos como tem atingido nos tempos de hoje. Porque ninguém pode parar a igreja, porque é algo divino. A igreja é um propósito divino. Você crê nisso? Vou te dar mais exemplos. A Bíblia diz: é bom que não tenha escândalo, mas é inevitável que eles venham. Tem igrejas que acontecem escândalos, mas você sabe o que é incrível? A igreja não acaba. Porque a igreja não tem a ver com um homem, não tem a ver com uma pessoa. A igreja é o propósito eterno de Deus. Jesus morreu para essa igreja nascer. E acredite, não vai ser nem eu nem você que vai parar a igreja do Senhor. Você entende isso? É impossível do homem parar a igreja, porque o propósito divino é eterno. Já existia no coração de Deus antes da criação do homem. Existe hoje. E a igreja vai continuar existindo, porque a igreja somos nós.
Quando nós reunimos, nós vivemos essa vida koinonia, essa comunhão dos santos, a igreja dos santos, a igreja universal, onde reúne todos os santos de todas as épocas, em um só espírito, em um só propósito, adorando o único Deus. Nós fazemos parte disso, amém, irmãos? Eu creio nisso. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Deus tem algo para fazer através da igreja. Mas o espírito de Babel irá tentar todos os dias levar eu e você a valorizar aquilo que não é eterno, a valorizar aquilo que não vai durar durante a eternidade. Porque tudo você pode ter. Eu vou falar até no próximo ponto. As bênçãos em si, elas não são ruins, mas elas têm um alvo. Mas nós somos tentados a viver em função de um devido propósito, que as pessoas chamam, falam: meu propósito de vida é ter essa empresa, o meu propósito de vida é casar. Se o propósito de vida fosse ter uma empresa, quando você abrir sua empresa, você deveria então morrer. Não, pastor, então se o seu propósito de vida, vou suavizar para você, se o seu propósito de vida for casar, quando você casa, você tem que morrer, porque o seu propósito já acabou. Mas se o seu propósito de vida for ter filho, quando você tem um filho, agora você tem que fazer o quê? Morrer, porque você já alcançou o seu propósito de vida. Você me entende nessa noite? O nosso propósito de vida, o propósito que o Senhor tem para nós, não tem a ver com essas coisas. Passa por isso, mas isso não é o fim delas. Nós ministramos, em alguns domingos atrás, 3 coisas que o Senhor deu lá em Gênesis para o homem. Deus deu um propósito, Deus deu um cônjuge, uma família, e Deus deu trabalho. Mas tudo isso no final tinha um propósito: cumprir aquilo que o Senhor enviou ele até a terra. Ele tinha que crescer e multiplicar, ele tinha que fazer algo maior, ele não podia parar nisso. Então tudo isso é bom, mas se for seu propósito de vida essas coisas, quando você conquista, ainda tem que partir, porque não há mais o que fazer. Mas eu te digo, não é. Fala: pastor, meu propósito de vida então é me tornar muito rico. Não é, porque se você trabalhar e se esforçar muito, for alguém capacitado, investir, você se torna alguém muito rico. E depois de se tornar muito rico, você quer morrer? Você imagina, você trabalhou muito, você ralou muito, investiu muito, se tornou alguém muito rico. Aí agora você olha para um lado e para o outro e fala: nossa, eu fiquei rico. Senhor, pode chamar minha senha, eu quero morrer. Você faria isso, irmãos? Faz sentido fazer isso? Não faz, porque se você se tornou agora rico, o que você quer fazer? Desfrutar das riquezas. Então se tornar rico também não pode ser o propósito. Tudo isso eu estou te mostrando para chegar no ponto crucial. O propósito de Deus tem a ver com a igreja do Senhor aqui. Ou você entende isso, ou você vai chegar no final da sua vida como Salomão, que chegou no final da vida, olhou para aquilo que tinha feito, gastado o final da sua vida e falou: meu Deus, tudo foi vaidade, tudo, perdeu o coração, o sentido. Eu vou falar dele um pouco mais adiante. Eu tenho um desejo no meu coração, eu oro para o Senhor todos os dias. Eu quero no final da minha vida, uns 80 anos ali, porque depois de 80 anos é canseiro e enfado, diz a palavra. O Senhor pode chamar minha senha, que eu estou pronto para ir. Mas eu quero chegar no final da minha vida, na minha velhice, estar numa cadeira de balanço, Kelton. Vou ter aposentado, que não vou ter muita força nem para pregar mais. Eu quero estar sentado na minha cadeirinha de balanço e olhar para trás, não com a sensação de que eu poderia ter feito algo a mais, com a sensação de que eu poderia ter dedicado algo a mais. Não, eu quero sentar na cadeirinha de balanço aos 80 anos e falar: fiz tudo aquilo que deveria ter sido feito. Usei tudo aquilo que o Senhor me deu para usar. Multipliquei todos os talentos que o Senhor colocou para multiplicar. Não enterrei nenhum. Estou em paz. Se o Senhor me chamar agora, nós vamos estar juntos na glória. Aleluia. Mas quantos chegam no final da vida e não tem esse sentimento? Se tornou muito famoso a frase de Steve Jobs, fundador da Apple.
Porque ele chegou num determinado momento que ele ficou muito debilitado fisicamente, que a fala dele, a conclusão dele era: eu poderia ter investido mais tempo em outras coisas, porque agora eu cheguei num ponto que eu tenho dinheiro, mas eu sinto vazio, eu não tenho como me levantar, eu não tenho como mudar isso. Ele chegou no final da vida dele, mesmo se tornando um dos caras mais ricos do mundo, com uma marca de aparelhos, de celulares, tecnologia, número 1, mas chegou no final da vida frustrado, com um vazio dentro de si. O Senhor não nos chamou para isso. Diga: o Senhor me chamou para chegar no final da minha vida cumprindo o propósito. Você crê nisso mesmo? Você precisa crer nisso. Você sabe, eu amo sua vida, eu temo por você, porque o nosso alvo é juntos chegarmos diante do Senhor naquele dia, estarmos com a alma descansada, sabendo que aquilo que nós vivemos no Senhor, nós não deixamos nada a desejar. O que o Senhor exigiu de nós, aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que o Senhor direcionou, nós fomos, nós fizemos, nós servimos a Deus, dedicamos a algo maior, e todas as outras coisas que nós recebemos foi um complemento, não era o propósito em si mesmo, não era um fim em si mesmo. O propósito sempre teve a ver com a igreja. Você sabe, se você sair desse propósito chamado igreja, você corre um grande risco de chegar no final da sua vida e ter essa sensação de que você não fez o que deveria ter feito, ou que você poderia ter feito algo além do que você fez. Mas eu te digo, nós não provaremos disso em nome de Jesus. Você está aqui, você está ouvindo, você pode mudar essa história, e o alvo é que você mude todos os dias, porque o fato de nós estarmos hoje dentro do propósito não significa que amanhã nós estaremos. Por isso que nós precisamos todos os dias guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, e colocar ela debaixo daquilo que é eterno, como João disse, porque a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, durará eternamente. Você foi feito para adorar eternamente, diga amém por isso. Mas eu quero ler ainda com você uns textos, eu quero te mostrar os princípios disso na vida da igreja, porque nós vamos fazer 21 dias em prol da igreja. Isso é fundamental nós entendermos. Projeta para mim Gênesis 1, 28, texto bem conhecido. Gênesis 1, 28, a palavra de Deus diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro princípio que eu quero falar para você é que o Senhor abençoou. Não é incrível? O Senhor cria o homem em Adão e coloca o homem ali dentro do jardim, e a primeira coisa que o Senhor faz é abençoar. O Senhor abençoou. A bênção que o Senhor deu a Adão em Gênesis era para o cumprimento do propósito. Então qual que é a conclusão que nós devemos tirar? A bênção que nós recebemos é para o cumprimento do propósito, diga amém. Nós não temos nada, e aí eu vou voltar no lado daquilo que nós temos de bênção. Eu não sou pastor franciscano. Eu acho que crente nasceu para comer do melhor da terra, é promessa. Não acho que nós temos que comer do que é ruim, nem ter o que é ruim. Se você tem condição de ter o melhor carro, você tem que ter, mas esse carro tem que ser em função do propósito. Porque Deus colocou o homem no jardim do Éden e falou: olha, eu vou te abençoar. O homem foi abençoado, Deus o abençoou para que ele pudesse fazer o propósito. Então, se o Senhor tem te abençoado com carro, é para o propósito. Se o Senhor tem te abençoado com casa, é para o propósito. Se o Senhor tem te abençoado com uma empresa, é para o propósito. Se o Senhor tem te abençoado com uma família, é para o propósito. A bênção do Senhor que nós recebemos é para o propósito, e o propósito é a igreja. Eu preciso que você entenda isso, porque você é a igreja. Tudo é em função da igreja. Pastor, mas não podemos ser tão radicais quanto a isso. Eu vou além. O Filho foi entregue em favor da igreja. Ele ressuscitou hoje para que a igreja pudesse nascer. Como?
Nós podemos dizer que as coisas não é em função da igreja, mas o problema é que nós fomos criados numa cultura católica, eu me incluo nisso. Eu fiz catequese, eu aprendi a crer em Deus Pai, salve rainha, mãe da misericórdia. Eu me confessei para o padre antes de fazer a Eucaristia. Eu fiz tudo que um bom católico faz. Até ir para a missa mentindo, nem queria ir para a missa, só ia por causa das meninas. Tudo que você pensar que um católico terrível faz retiro, tudo. Mas você sabe, nós somos criados com o entendimento católico de que a igreja é essa instituição física. Não é. Ei, a igreja não é essa instituição física. A igreja somos nós. Quando o Senhor olha para Pedro, Ele falou: Pedro, sobre essa sinagoga eu vou edificar a igreja. Foi isso. Ele olhou para Pedro, apontou para Pedro e falou: Pedro, sobre essa revelação, sobre essa palavra, sobre essa pedra, porque o nome Pedro vem do hebraico Petrus. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas, porque quando nós nos juntamos, nós formamos uma edificação. Eu vou além, nós nos tornamos um corpo, muitos membros, mas que fazem parte de um só corpo. Quando nós estamos aqui, nós nos tornamos a igreja. O alvo máximo do amor de Deus é a igreja. Mas elimina esse pensamento institucional religioso, de se lembrar sempre de um grande templo, de um salão. Não, isso aqui não tem valor em si mesmo. Os jovens já fizeram corujão aqui, sujaram nossas paredes todas, jogando bola. Miseráveis. Como é que suja as paredes? Muitas coisas nós fazemos aqui. Nós comemos aqui, sujamos o prédio, o pastor limpa o prédio. Nós corremos aqui, dançamos aqui. Nós fazemos muitas coisas aqui. Isso aqui não é igreja, mas se torna quando a igreja está com muitos membros. Cada pedra que está aqui me olhando, quando você se junta aqui, você se torna um edifício vivo. Esse edifício vivo é a igreja do Senhor. Então tudo que nós fazemos é em prol disso. As bênçãos que nós recebemos é em prol disso. Então tudo que você tem recebido e que você vai receber é em prol disso. Nós estávamos agora na quarta-feira da inauguração da videira sul do novo prédio. Você sabe, eu fiquei muito feliz porque eu fiz parte do sofrimento que nós tivemos lá durante anos. Prédio terrível de feio. Não era um prédio mais ou menos, era um prédio feio. Não era Batista. Nós fizemos parte da destruição quando mudou. Estava lá eu e o Batista, nós éramos de lá, discipuladores, estávamos destruindo a parede lá, e entramos do jeito que deu. Era feio, feio mesmo, negócio assim. Os irmãos perseveraram. Os irmãos olharam para aquilo e falaram: isso aqui é só salão de reunião, nós só reunimos. E reuniram, perseveraram, ano após ano, ano após ano. Hoje eles têm um prédio maravilhoso. Deus honrou a fé deles. Nós até brincamos que as galinhas de Taquaralto já têm medo, tanta galinhada que foi feita, para ir juntando dinheiro para mexer na construção. Mas você sabe, você que constrói, você sabe que as coisas é cara. Agora imagina um prédio daquela dimensão, é muito mais caro. Mas eu estou te contando isso porque Deus deu a prosperidade com entendimento para um irmão. Só um irmão que Deus prosperou ele tanto, tão abençoado, que ele investiu R$400 mil num lugar que nem ele vai reunir. Ele não é da Videira Sul. Ele só foi lá, provavelmente só foi lá na inauguração, e nem volte mais lá para congregar. Mas você sabe por que alguém faz isso? Porque ele entendeu que toda a bênção que ele recebeu no final é em função da igreja. Ele não vai reunir lá, mas vai ter todo domingo gente entregando a vida para o Senhor. Vai ter todo domingo gente se consagrando, tocando no Senhor, fazendo daquele lugar um lugar de busca e adoração a Deus. Ele investiu aquilo que ele tinha para a edificação da casa de Deus. Sabe, isso é entendimento de propósito. Isso é entendimento de alguém que olhou e falou: Deus me abençoou, e eu sei que tudo que Deus me abençoou é por causa do propósito. Eu vou além. A Bíblia conta que
Ana, ela queria ter muito um filho. Ter um filho seria uma bênção na vida de Ana. Se fosse nos nossos dias atuais, a Ana estivesse na nossa igreja, e a Ana estivesse orando muito tempo, e ela vinha aqui nas orações às 5 da manhã, e ela orava todo dia, sem cessar, sem parar, tanto, clamava a Deus, orava a Deus, e os anos se passavam, e nada, até que um dia, bum, ela recebe, ela descobre, estou grávida. Seria uma grande bênção para ela, sim ou não, irmãos? Ela se sentiu muito abençoada por Deus. Mas você sabe o que é incrível? Ela foi abençoada, mas essa bênção tinha um propósito maior. Porque ela só queria um filho, mas Deus tinha um plano maior em mente. Deus usou esse Samuel que nasceu para ser um profeta, restaurador da adoração a Deus. Deus usou isso para restaurar Israel, que estava numa situação totalmente deplorável, mas Deus levantou. Ela só queria um filho, ela foi abençoada? Foi, mas Deus pegou a bênção que ela recebeu e usou em função da igreja. Israel é uma figura da igreja. Por causa da igreja, Deus tinha um propósito com a igreja chamada Israel, em restaurar Israel que estava decaindo no pecado. Ela queria uma bênção, recebeu, mas essa bênção foi usada em função da igreja. Os dois saíram abençoados, mas ela recebeu porque Deus queria abençoar a igreja. Você me entende nessa noite? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para você nessa noite. A Bíblia diz que as bênçãos derramadas sempre em função do propósito. Davi foi muito abençoado na sua vitória contra o urso. Davi foi muito abençoado na sua vitória contra o leão. Mas tudo isso era para ele ser muito mais abençoado na vitória contra Golias. Ele foi muito abençoado na vitória contra Golias. Ele teve acesso à realeza, porque ao derrotar Golias, ele se tornou agora genro do rei. Casou com a filha de Saul, que era o rei. Foi morar então no palácio, teve o seu lugar. Ele foi muito abençoado. De um menino camponês, cuidador de ovelhas, agora foi parar no palácio real. Isso é bênção ou não é, irmãos? Isso é bênção ou não é? Isso é muito bênção. Você está lá cuidando lá no seu quintal, cuidando de umas galinhas, pensar que não, deixa eu colocar lá no palácio em Brasília. Isso é bênção. Davi se sentiu muito abençoado, mas você sabe o que é maior do que isso? Davi queria, e nem sabia, que por detrás Deus queria abençoar Israel, a igreja. E através do trono de Davi, o Senhor liberou uma promessa: o teu trono nunca mais terá fim, será um trono eterno, porque através de Davi veio realmente o Filho de Deus, Jesus, e o seu trono se tornou eterno. Ele foi abençoado, mas no final, Deus só queria abençoar Israel como rei segundo o coração dele. Você me entende nessa noite? É óbvio que Deus vai te abençoar. É óbvio que Deus tem prazer em te dar o melhor. Mas se você não entender que isso no final é para abençoar a igreja do Senhor, você vai chegar no final da sua vida tendo tudo que o mundo pode te dar, conquistando tudo que o homem ímpio pode conquistar. Mas vai chegar no final da vida com um sentimento de frustração, porque você não foi usado para abençoar a igreja do Senhor. Eu estou te falando coisas profundas nessa noite. Coisas que vai além daquilo que nós costumamos meditar e pensar. Mas eu quero te falar a respeito de Salomão rapidamente, antes de eu prosseguir. O Senhor vai parar o tempo, o Senhor é Senhor do tempo. Projeta para mim 1 Reis 11, 29. Você sabe, nós temos uma inclinação que todos nós temos, é de querer no final das contas amar mais a bênção do que o abençoador, viver mais em função das coisas do que do Criador. Isso é ruim. Salomão chegou no final da vida, ele perdeu o coração. O homem que era tido como o homem mais sábio, no final da sua vida, Deus teve que vir diante dele. E a palavra de Deus diz em 1 Reis 11, 29: sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão a Jerusalém, encontrou ao profeta Aiás, o silonita, no caminho. E este se tinha
vestido de uma capa nova. Estava a sós, os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. Quantos pedaços, irmãos? Diga 12. Porque isso simbolizava as 12 tribos. Mas até então havia só um reino. Havia só um reino de Israel com Saul, havia só um reino com Davi e havia só um reino com Salomão. Mas agora a palavra do Senhor veio através do profeta Aias, dizendo: eu rasguei minha capa, e ele rasgou em 12 pedaços, dizendo: o reino de Israel vai ser dividido em 12. Então ele falou: vai ter uma separação, aquilo que era um vai se tornar agora 2 reinos divididos. E o texto continua dizendo: e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi. Ei, presta atenção, não é por amor de Salomão. Salomão não ia ter nada, não ia ter um reino para se tornar rei sobre ele, mas por amor a Davi. Mas olha a razão do porquê o Senhor diz isso para ele: por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Preste atenção no verso 33, ele diz: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Salomão pegou um reino poderoso, grandioso. Eu li em alguns cultos anteriores, tirando o momento do dízimo, a respeito da rainha de Sabá, que ficou maravilhado o tamanho reinado de Salomão. Mas Salomão perdeu o coração, perdeu o foco do propósito pelo qual ele foi colocado. Começou a amar mais a bênção do que o abençoador, misturou, perdeu o coração, não seguiu amando a Deus como seu pai Davi. E o Senhor falou: porque ele não me amou, não seguiu aquilo que eu disse, por amor ao seu pai, porque eu tenho uma aliança com o seu pai, eu vou deixar ele ainda com o reino, mas o resto ele não vai governar mais sobre o reino de Israel. E ele perdeu. É por isso que ele chega no final da vida dizendo: meu Deus, tudo é vaidade. Gastou parte da sua vida ali, a sua reta final, fazendo coisas que não eram o propósito de Deus. E olha que ele fez muitas coisas que estavam alinhadas com a vontade de Deus. Ele construiu o templo, ele governou bem, tempos de paz. Mas em algum momento, a bênção que ele tinha recebido de se tornar um rei proeminente, vivia tempos de paz, não tinha ninguém contra ele. Meu Deus, um rei que vivia numa época que não tinha guerras, ele era muito abençoado. Ele não tinha que se preocupar com inimigos. Deus o abençoou tremendamente. Mas ele perdeu o foco, perdeu o coração, deixou de amar a Deus, foi amar e adorar outros deuses. Vou te dizer, tudo que você adora mais do que a Deus se tornou um Deus na sua vida. Vou dizer mais uma vez, porque isso é muito sério. Tudo aquilo que você adora mais do que a Deus se tornou um Deus na sua vida. Por alguma razão, por algum motivo, Salomão passou a adorar outros deuses mais do que ao Deus de Israel. Nós podemos adorar coisas mais do que ao Senhor. Por causa disso, ele perdeu o seu reino. Mas Deus sempre quis abençoá-lo. Deus sempre quer nos abençoar. Mas eu vou te dizer uma expressão que a Bíblia nos traz: Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme. Se Ele vê que algo está te afastando dEle, Ele vai dar um jeito de você voltar para estar na presença dEle. Porque Deus ama mais você do que as coisas que Ele pode te dar. Porque aquilo que Deus te dá, Ele te dá, restitui. Não foi assim com Jó? Jó recebeu bênção, era muito próspero, era muito abençoado, muitos filhos, muito tudo. Perdeu, mas depois Deus não deu de novo? Deus não se limita a nada, nem a tempo, nem a riquezas. Deus dá, mas você sabe qual que é a maior preocupação do Senhor? É com o nosso coração.
é se nós estamos no propósito, amando a igreja, aquilo que Ele pagou um alto preço. Você sabe, isso é muito sério, porque a igreja faz parte disso. Então o Senhor nos deu um propósito, e eu vou te falar a respeito de alguns aspectos do propósito. Projeta para mim João 3,30. Um dos propósitos que a igreja do Senhor existe, se chama fecundidade. Tem que gerar filhos. E às vezes para gerar filhos, nós diminuímos para que o Senhor cresça. Foi isso que João disse, João 3,30. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Repita comigo, convém que Ele cresça e que eu diminua. Fala mais uma vez, que Ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu isso. Mas você sabe o que é incrível? Chegou um momento que ele perdeu isso. Ele deixou de diminuir. Aí literalmente ele diminuiu, porque perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. A sentença que ele recebeu de morte foi ser decapitado. Se tem algo que nós precisamos entender, é que o propósito da igreja tem a ver com o crescimento da igreja. Nós diminuímos para que a igreja cresça. Nós diminuímos para que o reino de Deus cresça. Porque o reino de Deus veio para crescer. Então nosso propósito é que o reino de Deus cresça. Essa foi a promessa que o Senhor deu em Atos. Atos, Lucas, quando vai escrever o livro de Atos, ele testifica. Ele faz um testificar. Ele era muito detalhista, Lucas. Diz os estudiosos da história da igreja que ele se tornou um historiador assim, bem perito, porque ele ia diante dos fatos, ele buscava saber detalhes que outros não buscavam. Tanto é, se você for ler o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, você vai encontrar muitos mais detalhes que você não encontra nos outros evangelhos. Ele foi muito mais detalhista, ele foi a fundo. Em Atos capítulo 2, verso 46, é um texto que você conhece. Ele faz a seguinte menção da igreja que estava em Jerusalém. Ele dizia: diariamente eles perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia. Talvez você olhe isso e fale: olha, era muito fácil reunir em Jerusalém naquela época. Não era. Jerusalém naquele tempo devia ter em torno de 200 a 300 mil pessoas. A igreja em Jerusalém, na época de maior avivamento, antes da expansão, eles chegaram a ser uma igreja de 100 mil membros. É uma grande igreja, diga aleluia. Se eu quiser me dar 100 mil, eu estou aceitando, mas eu estou aceitando 1000 também aqui. 1000 eu estou feliz. Uma igreja de 100 mil em Jerusalém, uma população de aproximadamente 300 mil pessoas. Eu vou te dizer, não era fácil reunir, por isso que a Bíblia diz que eles perseveravam. Tem que haver a perseverança para viver a vida da igreja, meu irmão. Muitos dizem: Luzimangues é longe, é difícil. Meu Deus, em Jerusalém. E eles reuniam dia após dia, não só uma vez na célula, não só uma vez no culto, não só uma vez ou outra numa oração. Eles reuniam perseverando dia após dia. Por que perseverando? Porque não era fácil. Além das distâncias, da locomoção que eles tinham que percorrer, e não tinham o transporte que nós temos hoje. Então nem transporte é desculpa para você não se reunir, porque eles não tinham o transporte que nós temos hoje. Mas eles reuniam. Além da locomoção, do transporte, tinha perseguição. Tinha Roma atrás deles. Mas a Bíblia diz que nem a perseguição, nem o acesso de transporte impediu. Porque o apóstolo Lucas, ele diz: eles diariamente perseveravam unânimes no templo e partindo pão de casa em casa, vivendo a vida da igreja. Esse é o tipo de vida que agrada ao Senhor. Tem que perseverar, tem que ter perseverança, porque isso resulta na conclusão. Eu vou te falar qual que é a conclusão. Lá no final ele diz: e o Senhor
acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Qual que era o propósito dessa comunhão de casa em casa? Ganhar mais um. Qual que era o propósito deles reunirem no templo? Ganhar mais um. Qual que era o propósito de dia após dia reunir, compartilhar, fazer o churrasco, assistir o filme, jogar o futebol, sei lá, fazer o que nós fazemos aí? Tudo era em função de chegar aqui. A cada dia o Senhor só acrescentava mais. Aí eu te pergunto, será se as reuniões que eles tinham de casa em casa era só com a Crentolândia? Diga comigo, não. Fala para o irmão que está no celular, diga não. Pastor, como que o senhor sabe disso? É muito óbvio, é tipo a matemática 1 mais 1 ser 2. Se o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, então essa comunhão que eles tinham, de estar no templo, de estar de casa em casa, tinha um propósito: apresentar as boas novas do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Tinha um propósito. Ao estar no templo, eles tinham um propósito. Ao ir na casa, tinham um propósito. Eles viviam em função da igreja que nasceu no coração de Deus. Isso é algo importante. Não pode ser só por fazer. Nós temos algo, nós carregamos algo. Nós temos algo que o mundo não tem. Nós podemos dar algo que coach nenhum pode dar. Nós podemos dar algo que treinador de performance nenhum pode dar, psicólogo nenhum pode dar. Nós temos a vida eterna de Deus, nós temos as boas novas. Hoje nós estamos aqui diante do dia que Ele ressuscitou. Meu Deus, tudo em função da igreja. Ganhar, frutificar. Nós somos chamados para viver isso dentro da igreja do Senhor. Diga amém por isso. E o Senhor multiplicava. Você sabe, foi a palavra que o Senhor disse lá em Gênesis: multiplique, multiplique. Multiplicação acontece dentro da vida da igreja. Multiplica tudo. E Deus multiplica tudo mesmo. Deus multiplica financeiramente, Deus multiplica filhos, mas Deus multiplica também novos nascimentos. A sua célula tem que ter multiplicação. Mas quando eu digo multiplicação, esquece um pouco a multiplicação tradicional, de chegar a uma quantidade de pessoas na célula. Não, a multiplicação de um irmão está multiplicando aquilo que ele tem no outro. Ele ama Jesus, ele é intenso, ele não falta culto. Então multiplica isso naquele que não está ainda intenso, que ainda falta muito culto. Se ele é um crente que lê bastante a palavra de Deus, ele tem fome por Deus, ele constantemente está lendo, está orando, multiplica esse desejo, essa fome em alguém lá da sua célula. Porque o propósito de Deus sempre é multiplicar segundo a sua espécie. Você é uma espécie de sacerdote e realeza. Multiplique isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, você precisa multiplicar como filho de Deus. Você precisa multiplicar como servo de Deus. Se você é líder, você tem que estar todas as semanas em casa, meditando, falando: quem que vai ser o próximo líder? Porque eu vou multiplicar em outro. Você tem que multiplicar pessoas que têm o coração de sustentar a obra de Deus. Se você sustenta a casa do Senhor financeiramente, você também tem que desafiar outros. E se você encontrar alguém que não contribui, você fala: irmão, contribui, porque eu contribuo. A igreja de Deus está avançando, você tem que ser um contribuinte, um dizimista, um ofertante. Mas também multiplicamos os talentos. O que o Senhor tem te dado de talento? Multiplique isso. Você sabe, tudo isso é para te mostrar que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos e tudo que nós iremos receber, tudo é em função de edificar a casa de Deus. Isso é a obra mais importante que um homem, que uma mulher pode fazer na terra. É chegar naquele dia e poder dizer: eu fiz algo para edificar a tua casa, Senhor. Eu fiz algo. Eu quero te dizer nessa noite, nós somos chamados para edificar essa casa. Eu vou caminhar para o final. Projeta ainda para mim Marcos 16, verso número 15. Marcos 16, verso 15. A palavra do Senhor diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado.
O Senhor ainda diz em Mateus 28:18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Diga amém. Você sabe, o propósito de Deus é que nós cheguemos a tal ponto de que nós vivamos isso. O Senhor estava dizendo isso para os discípulos. Você é discípulo do Senhor? Amém? Então Ele está dizendo isso para mim e para você. Quando você chega na igreja, que você se converteu e chegou na família de Deus, eu vou te dizer, já tem um propósito dado há mais de 2000 anos para você. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia o que tinha que fazer. Porque o anjo vai pegar a Bíblia, o livro sagrado que é eterno, e eu acredito que ele vai estar até na eternidade, porque é eterno. Conclusão minha, pode jogar fora, se você quiser. Mas o anjo vai abrir para você a Bíblia e falar: é mesmo, você não sabia o que tinha que fazer? Não, é aquela coisa de crente cara lerda, né, Raios? Não que você seja, mas só te usando para conversar. Mas assim, quer dar uma de João sem braço com o Senhor? Você vai falar: meu amigo, não dê uma de João sem braço, porque aqui tem João sem cabeça, mas é porque foi decapitado por causa do Evangelho. Tem João sem pernas, mas é porque eles preferiram perder as pernas em vez de parar de pregar o Evangelho. Aqui tem muito João, está cheio de João, que morreu de maneira que você nem pode imaginar, mas todos eles morreram em prol de pregar o Evangelho, de ir e fazer discípulo. Porque o anjo vai abrir para você e vai ler para você lá em Marcos dizendo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você não vai poder chegar diante do Senhor e dizer: eu não sabia o que tinha que fazer na minha igreja, porque Ele vai falar: estava na Bíblia, nunca lestes? Você vai falar: droga, o pastor me falou. Tampa o ouvido, que aí vocês podem ter alguma desculpa. Não tampa, já não dá mais, já falei. Você não tem desculpa, porque a palavra de Deus diz: ide e pregar o Evangelho. Ao chegar na igreja, você já tem algo que você pode fazer. O que, pastor? Tocar no louvor, liderar uma célula, fazer isso, fazer aquilo? Não. Vou te dizer: pregar o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Agora a pergunta, não precisa responder para mim, guarde para você a resposta. Você está cumprindo o propósito pelo qual o Senhor falou ao discípulo? Vou além, deixa eu reformular a palavra. Você está cumprindo o propósito que o Senhor falou para você? Porque você me disse que era discípulo. Você foi, pregou o Evangelho, está batizando os que estão crendo? Pastor, isso é função do pastor. Não na nossa igreja. Se você é recém-chegado, eu quero te dizer, não é função do pastor batizar. Falar a verdade, eu gosto é que você batize. E eu coloco você para batizar. O pastor não quer batizar. Eu batizo os que eu ganho, os que eu salvo. Mas se você ganhou, é você que vai batizar. Mergulha. Coloca a pessoa, fala: aceita Jesus agora como Senhor e Salvador, mergulha ele. Aleluia, cumpriu o ID. Não há razão para nós dizermos que nós não sabíamos o que o Senhor esperava de nós. Você pode não querer fazer, é legítimo. Você pode querer não responder, é legítimo. Afinal de contas, o Senhor te deu o livre-arbítrio, você escolhe. Mas você só não vai poder dizer que você não sabia o que você poderia fazer na igreja do Senhor. Porque Ele já deixou: ide, pregai o Evangelho e batizai a todos aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Rails, pode subir aqui, eu vou concluir o terceiro e último ponto. Ainda, Gênesis capítulo 1, verso 28. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis 1, 28, a palavra afirma: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a. Repita comigo: dominai-a. Você sabe, eu quero fazer algo com os homens da igreja, para falar diretamente para eles. Então, se você é homem, nós vamos ter um evento pelos próximos dias aí. Porque
Porque todos nós somos chamados para dominar em todas as esferas, na sua casa, no seu trabalho, porque essa unção foi dada aos crentes. Então você foi chamado para encabeçar. Então, se estiver precisando de um gerente, de um líder, você não deveria correr lá no seu trabalho e se esconder, falar, eu tenho vergonha. Não, você deveria correr para frente e dizer, mas eu não sei se eu vou dar conta. Não vai, mas o Senhor te capacita, aleluia. Isso é bênção. Mas é uma bênção. mas é uma bênção. mas é uma bênção. mas é uma bênção.